Sejam bem-vindas a mais uma reunião em tempos de pandemia, em tempos de confinamento. Estamos a ficar todos doidos quase, à conta do confinamento. Bem, vamos dar início a mais uma reunião de Câmara. Temos alguma ata para ser votada? De 10 de fevereiro e 19 de fevereiro. Temos duas atas para serem votadas, 10 de fevereiro e 19. Alguma dúvida? Temos que pôr a votação, ninguém vota contra, ninguém se abstém. Senhor Presidente, relembro-se que eu não voto a última ata, que foi substituída a 19 de fevereiro. Antes da ordem do dia, algum dos vereadores quer intervir? Tenha a vontade, Sr. Vereador Vera. Sr. Vereador Célia, a seguir. Mais uma vez, muito bom dia a todos. Queria aqui deixar uma nota relativamente à testagem que está a ser feita no Concelho de Castro Marim. É de louvar que o município de Castro Marim tenha aceito esta iniciativa dos profissionais de saúde particulares do Concelho de Real de Santo António, que não podendo realizar no seu concelho, mantiveram, portanto, a disponibilidade de o vir realizar aqui no Concelho de Castro Marim. Mas eu tenho que deixar aqui uma nota e dizer que realmente lamento, porque vocês lançaram a testagem com o modo de testar é cuidar, e realmente testar é cuidar, mas cuidar também é proteger, e vocês não estão a proteger as pessoas envolvidas nesta testagem, sejam eles os profissionais de saúde, sejam eles os colaboradores do município envolvidos nesta testagem, dependendo dos dias que estiverem ao serviço, sejam as próprias pessoas, a população em si, que vai realizar essa testagem. E porquê? Eu não sei se vocês têm essa percepção, mas vocês, sem querer, talvez no calor do momento, acabaram por transformar uma iniciativa séria, uma causa de saúde pública, num quase evento festivo comemorativo, com uma contínua aparição e expondo muitas vezes a população sem necessidade, uma contínua aparição a nível de comunicação social. E acho que o mais invulgar disto é o contínuo registro fotográfico e posterior partilha nas redes sociais. Quero com isto que aceitem, portanto, isto como uma crítica construtiva e tentem, de alguma forma, também não chamar tanta comunicação social ou chamar, mas só o Sr. Presidente ou a Sra. Vice-Presidente dar umas palavrinhas, porque vocês depois nem percebem que nos centros de testagem, vocês sabem, há pessoas que devem estar equipadas a rigor. Numa fase de confinamento, todos nós, mesmo ao ar livre, temos que manter o distanciamento social. E vocês não percebem que acabaram no calor do momento por cometer erros. Eu nem acredito que o próprio delegado de saúde estivesse presente nesse momento. Mesmo em termos de proximidade, o tirar as fotografias todos juntos em grupo, agarrados a um coração, uns equipados a rigor, os outros sem estar equipados com roupa civil. E publicamente isso não foi bonito. Ou seja, vocês estão a ter, e é de louvar a causa e dar os parabéns ao município e a todos os profissionais envolvidos de forma voluntária, mas com esta exposição e esta contínua exposição, algo que vocês também têm que perceber é que pode levar a que as pessoas, não gostando de aparecer, não gostando desta exposição mediática, no fundo, podem não se inscrever no futuro para a realização do teste. E eu sei que o município adquiriu, portanto, 4.000 testes, se calhar só usaram 1.000 e qualquer coisa, e ainda temos muito teste para realizar. E se quiserem chamar comunicação social assim, expor a situação a nível nacional, mas tentem proteger as pessoas. Sabem que às vezes os próprios jornalistas fazem perguntas que não têm muito nexo e em direto, e depois as pessoas ficam atrapalhadas. E não me parece de bom tom que eu passasse em branco esta reunião de Câmara e não vos pudesse alertar para esta situação. Ainda ontem eu via em direto a reportagem da CMTV e não é bonito e espero que vocês evitem que isto possa continuar a acontecer. Obrigada, Sr. Presidente. Senhora Vereadora Célia.
Bom dia, Sr. Presidente, bom dia, Srs. Vereadores. Hoje é um dia especial, é um dia importante para Castro Marim, é um dia de muita luz e de muita esperança. Hoje começa a vacinação de Covid à população em Castro Marim. É com grande alegria, e eu pessoalmente envolvida no processo, é com grande alegria, uma grande satisfação que conseguimos ver alguma luz ao fundo do túnel. Quero desde já também agradecer ao município a disponibilidade para o transporte e para a mobilização do transporte das pessoas que não têm forma de se deslocar, porque a vacina tem que ser centralizada a nível devido a todas as condicionantes inerentes à própria vacina, vai ser centralizada no Centro de Saúde de Castro Marim, e quero desde já agradecer a vossa disponibilidade e as verdadeiras parcerias é neste momento que se manifesta. A política fica à parte, os políticos devem se distanciar, que baste das situações e realmente pôr as pessoas no centro das atenções, no centro das necessidades, e neste momento é um momento muito importante para Castro Marim. Oxalá nós, em agosto, tivéssemos toda a população vacinada em Castro Marim, que era excelente, e mesmo que não tenhamos a população toda vacinada em agosto, provavelmente, depois das vacinas que vão ser administradas, provavelmente já poderemos conseguir ter alguma imunidade de grupo. Portanto, é esse o meu alento, é essa a minha expectativa, e eu acho que Castro Marim está de parabéns. Sim, senhor. Eu, antes de passar a palavra aqui à vereadora Filomena Sintra, ia-me referir só à vereadora Vera. Repare, vereadora Vera, eu disse várias vezes aí uma coisa que não corresponde minimamente à verdade. Vocês chamaram a comunicação social. Isto não corresponde minimamente à verdade. Portanto, de facto, nós fizemos uma nota de imprensa a dizer que se ia passar aquele evento, aquela iniciativa, mas só isso. Portanto, a comunicação social agarra assuntos que têm interesse, e neste caso particular, tem interesse nacional, porque foi pioneiro. Repara, mais nenhum município fez. Aliás, se tivermos a linha de conta, aliás, nós iniciamos este processo todo de testagem no pico da pandemia, nomeadamente aqui em Castro Marim. Aliás, Portugal era o país mais pandémico do mundo, Castro Marim era o concelho mais pandémico do Algarve, e foi isso que nos levou a tomar aquela iniciativa. E levámos 10 dias a prepará-la, quer dizer, não foi agora. Nós estamos a preparar esta iniciativa com a colaboração voluntária, e não me canso de repetir e de agradecer aos técnicos de saúde que voluntariamente colaboraram com o município. Levámos a preparar aquela ação. Repare, não convidámos ninguém, não chamámos ninguém para vir fazer a cobertura jornalística ou televisiva daquela iniciativa. Agora, quando as coisas têm interesse, as televisões lá vão. Quando são pioneiras, as televisões lá vão. Mas é curioso que, passado um dia ou dois de termos iniciado aquela ação, o próprio governo reconhece que é necessário fazer aquilo. A testagem em massa. Repare, o próprio Infarmed acha que é necessário, nomeadamente quando houver o tal desconfinamento, é necessário fazer a testagem em massa. Portanto, repare, mas, Vera, não lhe passe pela cabeça que nós chamamos as televisões. As televisões vão, repare, por acaso não me recordo, além dos medievais, estarem cá as televisões todas. Mas é porque a iniciativa tinha interesse, a iniciativa era pioneira, e como tal as televisões aparecem, mas aparecem aqui como aparecem nos outros sítios, quando há motivo de interesse jornalístico. Agora, senhora vereadora, sim. Muito bom dia a todos. Eu vou fazer uma abordagem que se cinge em 4 pontos distintos. Em primeiro lugar, iria pedir os bons ofícios do Partido Socialista para que se resolvam alguns problemas resultantes das suas próprias ações e queixas.
A Nélia Mateus foi objeto de mais um objeto, no sentido jurídico, de mais uma queixa e acabou por abandonar as funções de presidente de junta. E essa queixa foi arquivada alguns em janeiro deste ano. Mas, como não se ficaram contentes, pediram a reabertura do processo. O processo foi reaberto e informo publicamente que já foi arquivado novamente. Ao Dr. Inês, independentemente de todo o processo que já decorreu sobre a Segurança Social, também foi feita uma queixa, que também foram pedidos agora esclarecimentos, sobre o seu desempenho enquanto vereador em substituição e ser chefe de gabinete. E é de lamentar que isto continue a acontecer. Estamos a falar de uma queixa apresentada alguns em setembro, outubro de 2020, portanto, não vamos dizer que foi há muito tempo, o espírito era outro, a animosidade era outra, foi subscrita pelo Partido Socialista, assinada pelo Sr. Luís Guilhermino, e, portanto, como se não bastasse, a senhora Presidente de Junta de então rescinde por sua vontade à sua função, e, mesmo assim, foi pedida a reabertura do processo para analisarem os dinheiros que recebeu, as incompatibilidades. Pelo Partido Socialista, obviamente. Está aqui bem escrito: o presente processo administrativo teve início com a denúncia apresentada pelo Partido Socialista que recaía sobre a Nélia Maria Corvo Mateus. Sobre o Dr. Diniz, a mesma coisa. Mas o que é mais interessante, e isso pedia ajuda, porque parece-me que algumas pessoas deste governo e desta organização de nomeação socialista funciona muito por essa bitola, é para que tentassem ajudar o outro processo do Dr. Diniz, que em 15 dias lhe retiraram todos os direitos sociais, de prestação social, e lembro que faz agora 2 anos, exatamente agora 2 anos que nós renunciámos ao mandato e que a Câmara caiu, e nessa condição o Dr. Diniz ficou no desemprego e voluntariamente veio trabalhar para colaborar com o município num conjunto de ações. E esse voluntariamente ditou-lhe uma sentença sem qualquer direito à defesa, não poder receber mais subsídio de desemprego e ter que devolver à Segurança Social os montantes todos recebidos até então, acrescidos de 20% mais as custas. Desde então, e de aguardar e pagar um advogado do seu bolso para se defender, e desde então tem 2 processos em tribunal. Nesta brincadeira já vai o dobro ou o triplo daquilo que recebeu por direito de subsídio de desemprego. Veio colaborar com o município, pagou, trouxe o seu carrinho, pagou o seu telemóvel, e esta estrutura, mega estrutura, este polvo, que em 15 dias tirou os direitos a um cidadão, que se não tivesse quem o ajudasse, provavelmente não tinha dinheiro para comer e para sobreviver. Isto é desumano. E o que acontece é que nisso não vejo pressa, não vejo atitude, e isto não é uma questão política, é uma questão de misturar a política com a dignidade humana, porque pertence a um alcance político muito baixo e, independentemente de tudo o que possa acontecer, lamento porque eu não poderia estar, eu informo publicamente que eu não poderia estar 2 anos desprovido destes montantes avultados a favor da Segurança Social e pagar um advogado à espera que seja ressarcido nos meus direitos sem nunca ter sido ouvido. E, portanto, eu peço, já que o Partido Socialista é tão diligente a pedir a reabertura de processos que se confirmam e foram arquivados, a comunicação é de 23 de fevereiro, portanto é bem fresca, também tomem diligências por uma questão também de dignidade, porque normalmente estas coisas depois até podem ter um volte-face, e assim até um conselho que faço. E quanto ao voluntariado, deixem-me dizer-lhe uma piada, que agora o voluntariado serve para justificar alguns comportamentos de uns na área da pandemia, mas quando é um voluntariado verdadeiro não serve, e a pessoa ainda é penalizada sem direitos e ainda tem que devolver em dobro ou com um acréscimo, e aguarda que se faça justiça. 2 anos, estamos a falar 2 anos. Depois, voltando aqui para assuntos mais simpáticos,
mas cuja abordagem começou logo de uma forma que me entristece, aqui da vereadora Vera, que teve a ver com a testagem. Primeiro vou desfazer já um equívoco que estava íncito na afirmação que fez. Não foi um serviço proposto pelos profissionais de Vila Real, em que Vila Real não aceitou. Essas palavras, essa forma como se faz política é desprestigiante e afasta qualquer pessoa de boa vontade em colaborar em ações de humanismo, de humanidade, de serviço público, como foram estes profissionais. E para que lhe saiba, às vezes as coisas têm uma razão de ser que vai para além dos interesses político-partidários. Existem relações pessoais, existem pontos que se constroem ao longo de uma vida, permitem com que as coisas aconteçam. E a ação decorreu de uma vontade de 2 ou 3 profissionais que, sentindo-se pouco úteis no combate à pandemia, numa conversa também muito informal, sem nunca saberem como fazer, o que iam fazer, mas com uma disponibilidade absoluta, abdicado do seu tempo para ajudar numa missão que era o controle pandémico, neste caso do Conselho de Castro Marim, e não tenho que lhe explicar as razões, mas são razões pessoais. Não tem nada a ver com questões políticas, nem ataques políticos ao Conselho de Vila Real de Santo António. E que nem poderia admitir que isso ficasse aqui no ar nesta reunião. Portanto, foi feito um trabalho prévio. Como o Sr. Presidente disse, foi uma operação que se montou em 10 dias. Hoje, conseguiríamos montá-la num dia ou 2, porque aprendemos muito nestes 10 dias. E para que isso acontecesse, tivemos uma colaboração extraordinária de várias pessoas. Primeiro, o Sr. Presidente, que anuiu a abertura do início de uma ação que não sabíamos bem como fazê-la, como licenciá-la, como autorizá-la, como monitorizá-la. Depois, o Sr. Delegado de Saúde, também com uma visão muito à frente sempre, foi uma pessoa que começou a fechar sítios, começou a organizar sítios no espaço público, a criar regras antes do próprio governo, começou e propôs e começou-se a usar máscara em Castro Marim antes das medidas tomadas, por isso tivemos uma campanha para o uso da máscara. Foi aos sítios, aos supermercados, aos cabeleireiros, aqui e acolá, ajudar os comércios a adaptarem-se à pandemia, uma atitude bastante pedagógica. Teve também aqui uma antevisão, porque já há muito que defende a testagem em massa, tal como o Sr. Presidente da Câmara, como médico que é. Aliás, nós, para o verão, no verão passado, dizíamos que para abrir as fronteiras deviam testar. Foi Castro Marim que disse isso publicamente vezes sem conta. E ninguém quis ouvir, mas essa tinha sido a solução para podermos... aliás, até se discutia quem é que pagava o teste e quem é que não pagava o teste, e começou-se numa discussão de operação sem nos focarmos numa discussão estratégica. E estes profissionais foram juntando conversa entre eles, e não houve aqui a diferença de Castro Marim ou Vila Real. Foram todos convidados. Entre eles, não foi a Câmara Municipal, entre eles houve um repto, e tenho que aqui distinguir o Dr. Pedro Ribeiro, que depois arranjou um aliado a quem a Câmara pediu uma missão muito importante, que é o Dr. Ricardo, farmacêutico, e portanto, mas que todos os outros foram importantes, porque abdicaram do seu tempo, trouxeram os seus profissionais, trouxeram os seus assistentes, alguns deles até os seus EPIs trouxeram, e podiam estar num sábado e domingo descansados e tão disponíveis. Não fizemos mais testes agora, porque agora não se justifica. Felizmente a situação pandémica está controlada neste momento, mas haveremos de entrar num desconfinamento, haveremos de precisar do apoio, e eles continuam disponíveis para este trabalho. Mas também dizer que tivemos o ABC, a estrutura associativa entre o CHUA, o Centro Hospitalar do Algarve, Faro, e o Centro Universitário do Algarve, que nos apoiou como transferir tantos dados para o sistema da saúde. E, através deles, chegámos à empresa, que também faço questão de nomear, a Algardata, que de uma diligência, gratuitamente, num sentido de solidariedade extremo, sem pensar em nenhuma contrapartida, também colaboraram nesta missão. E conseguiu-se coisas extraordinárias, como, por exemplo, as credenciais do Ministério da Saúde
num dia, coisa que normalmente demora 15 dias, para poder submeter dados. Conseguiu-se uma alteração da lista de profissionais que estavam autorizados para fazer este tipo de estágio, porque a lista de referência ainda era de 1999, veja-se, e à conta desta iniciativa houve a sensibilização do Sr. Secretário de Estado e houve uma alteração para que médicos, dentistas e outros profissionais também o pudessem fazer, porque não estava devidamente atualizada. Portanto, isto tudo se fez em 15 dias. Maravilhoso para quem esteve envolvido, e o município tem que estar muito grato a todas estas pessoas, desde o informático, peça fundamental, ao médico que teve a ousadia de propor e chamar os outros. Portanto, estas coisas não acontecem por acaso e não devemos confundir política com aquilo que foi a vontade de fazer mais e melhor pelo outro, cuidar do outro. Quanto à ação e à comunicação social e a reportagem e o coração, eu acho que tinha que haver qualquer coisa de negativo para apontar, não é? E neste caso foi o coração e neste caso foi a reportagem. Acima de tudo, houve ali alguma situação, não sei a que é que se refere, de tão desajustado e tão despropositado, porque todo o espaço estava muito ventilado, havia 5 portas bastante distantes, não foi autorizado nenhum espaço em que não tivesse um pé direito com determinada altura, que não tivesse uma janela superior de ventilação, que não tivesse meios de higienização, que não tivesse uma equipa de higienização. Todos aqueles profissionais tiveram devidamente equipados e não assisti a essa aglomeração de pessoas que diz, provavelmente terá sido alguma imagem menos, ou não sei de que se trata, e a fotografia com profissionais equipados deve chocar menos do que outras fotografias que elementos públicos da política tiram, até só com uma mera máscara, quando recebem ventiladores, quando recebem isto, quando recebem aquilo, que até são os municípios que pagam. Portanto, para a fotografia de uns não é preciso equipamento. Para a fotografia de outros, estão todos equipados, mas não estão 2 ou 3, e então há aqui uma crítica. O reparo é importante no sentido de que nós não devemos promover a aglomeração de pessoas, e como tal, tivemos o cuidado, imagina o trabalho que deu, a estrutura na biblioteca foi criada uma central, em que as pessoas foram marcadas de 5 em 5 minutos por porta. Não foi uma marcação para virem à toa. Nos aglomerados dispersos é mais difícil. Estas pessoas, não vamos pedir a estas pessoas que liguem e que se sujeitem à marcação para fazer um teste. Primeiro, a maior parte deles nem tem telefone. Outros, a maior parte dos aglomerados nem tem rede. E depois, os dados que têm que ser dados no momento, alguns nem os sabem ler, infelizmente. E, como tal, o esforço da equipa que está no terreno, na unidade móvel, é muito maior, até porque não há trabalho prévio organizado. E há uma base de dados que tem que estar devidamente preenchida, senão dá erro quando é submetido para a tal aplicação da saúde, do SINAV, e, portanto, o trabalho é muito maior. Mas estas pessoas merecem este empenho e nós fizemos um esforço para não trazer estas pessoas cá, exatamente para evitar esse risco. Ponderámos trazer estas pessoas. E daqui passo para a vacinação. A vacinação, o ótimo seria ter equipas profissionais para poder ir vacinar as pessoas nos sítios, porque as pessoas têm que estar meia hora de repouso, a seguir, para ver a sua reação, mas não é fácil, é humanamente impossível, dado o curto espaço de tempo que se tem para a vacina. É uma luz, de facto, gostava que a luz fosse maior. Neste momento, penso que só são vacinadas 126 pessoas, pelo que sei, pelo que me foi informado pela senhora coordenadora da Unidade de Saúde Familiar. E, portanto, as vacinas têm um prazo de validade muito curto e não é fácil esta missão de ir aos sítios. Isso era o ótimo, penso eu, que a vereadora Célia também concordará. Tem que ser transportados, mas o transporte por si tem que ser feito com um cuidado extremo. Não vamos trazer um autocarro, pessoas, não. Tem que ser com os seus tempos, as pessoas serão vacinadas umas 20 ou 25, não sei, por hora. Tem que dar o seu tempo de espera para ver a sua reação alérgica, sim ou não. E, portanto, infelizmente, não conseguimos fazer esse trabalho ao domicílio. Quando digo não conseguimos, nós, a Vera falou em vocês.
Não há vocês, nós estamos aqui, nós, políticos, nós, os agentes de saúde pública, temos todos responsabilidade, não há vocês e nós, nós estamos nestas funções, temos uma responsabilidade maior. Portanto, a saúde tem uma responsabilidade grande, tem uma missão muito difícil, de um dia para o outro tiveram que se ajustar para poder administrar estas vacinas. Penso que as têm que fazer até quinta-feira e souberam-no anteontem, portanto, é um esforço de ajustamento muito grande. E da parte do município, que somos nós, não é vocês, somos nós, temos que arranjar todos os meios que forem necessários. Se for necessário transporte à noite para poder fazer vacinação, temos que arranjar, porque não podemos desperdiçar uma vacina por falta de flexibilidade da nossa parte, do município, do erário público, em ajustar-se para um bem tão precioso. Portanto, eu espero que corra tudo bem. Neste caso, a vereadora Célia, enfermeira, que também terá essa missão. É um desejo de todos e quanto mais depressa vierem, melhor. Quanto mais conseguimos proteger estas populações mais vulneráveis, melhor. Mas também a população ativa, que precisa trabalhar, precisa de emprego, precisa de ir sem medos trabalhar, sem medo de regressar para casa. Precisamos de abrir as escolas. Angustia-me bastante este ensino, por muito esforço que se faça, não é um ensino, não é um acréscimo de valia, e isto preocupa-nos a nós, a todos, pais, cidadãos, responsáveis políticos. Portanto, o desconfinar, percebo, tem que ser feito testando. O Estado aqui vai, com certeza, porque já existem declarações que me fazem pensar nisso, vai com certeza assumir a sua função de testagem em massa e periódica e regular, e nós, município, teremos aqui ajustados aos nossos meios. Não vamos substituir-nos a ninguém, mas vamos ajustar os nossos meios àqueles que mais precisam. A pequena economia local, os pequenos cafés, os pequenos restaurantes, o pequeno comércio, que provavelmente podem não ter capacidade de testar permanentemente os seus profissionais e, eventualmente, não estou a dizer que é, mas eventualmente poderemos ser nós a ajudar à nossa escala. Por último, dizer que gosto de deixar sempre uma mensagem de alento e positiva. A Verde Lago, neste momento, já tem 130 pessoas a trabalhar localmente, uns operacionais, obviamente, tem já engenheiros, tem já topógrafos, tem já fiscalização. Está a andar a muito bom ritmo, algumas coisas ainda estão dependentes da formatação final da alteração do plano pormenor, essas obviamente que não estão a andar, mas dizer que é com alegria que sinto que estão 130 pessoas a trabalhar, a contribuir para que um projeto importante floresça, mas também a manter nos cuidados intensivos alguns restaurantes. Sabemos que aquelas pessoas alimentam-se através de serviço de takeaway, curiosamente, dos nossos restaurantes aqui da zona, o que é muito bom, é representativo para aquilo em relação ao que estamos a viver, e esperar que como a vereadora mencionou, que a imunidade chegue. Não sei se chegará no verão, e não devemos deixar tão pouco as pessoas baixarem os braços agora a pensar que a vacina está aí e que agora podemos sair e que agora podemos começar a conviver. Não, temos que fazer mais este esforçozinho, porque pode, de um momento para o outro, com essa luz, com essa esperança, se não tivermos a consciência, podemos ter consequências graves se não formos cautelosos. Não sei se será no verão, mas gostava que no verão houvesse nossas empresas a trabalhar, aquelas ligadas ao turismo, e estamos cá, o município estará cá, todos, não é nós nem vocês, todos estaremos cá para construir ideias que possam ajudar a alavancar a nossa economia, que bem vai precisar, e sabemos nós neste momento que o número de desempregados inscritos duplicou em relação ao período homólogo do ano passado. O vereador Vitor Rosa. Sr. Presidente, bom dia a todos os vereadores e quem nos está a ouvir depois por internet. Só uma nota muito rápida sobre essa questão da afluência das pessoas e dos testes. Quando temos que fazer uma ação, qualquer um de nós tem que fazer uma ação para as pessoas, é normal que haja, obviamente, algum afluxo das pessoas e possa haver aqui ou ali alguma situação das pessoas se juntam. Isso aí seja na saúde, seja em qualquer ação que se faça.
Dizer que a Sra. Vice-Presidente Dinamo falou que tínhamos feito marcações de 5 em 5 minutos. No primeiro fim de semana que fizemos o posto de testes aqui no pavilhão, estavam marcados de 10 em 10 minutos, nem sequer era de 5. Ou seja, muito tempo espaçado entre aquilo que é a prática da ação do teste e aquilo que é a cadência do fluxo das pessoas. Todas as pessoas ficaram em espera no exterior, mais expostos ao risco de pandemias, de contacto, estão as pessoas quando vão ao supermercado do que propriamente nestes postos de colheita. Todos os profissionais que estavam diretamente relacionados com os testes e nos pontos de testes utilizavam os EPIs completos. Houve, efetivamente, no recinto, não sei se algum de vós teve a oportunidade de lá ir, no recinto, operacionais, eu inclusive, que não estávamos com o EPI, mas que estávamos em missão de coordenação do trânsito, e só disso, longe de todas as pessoas, e se alguma fotografia foi tirada, podem ter a certeza que, tendo em conta as nossas equipas, as equipas que estavam destacadas para a desinfecção, todos os profissionais foram perfeitamente desinfetados com os álcool géis, pulverizados, antes de ter contacto com os funcionários. Gastou-se um par de luvas por cada ação de teste. E, portanto, cumpriu-se as normas dentro daquilo que era necessário. Não houve risco e, como digo, o maior risco é quando as pessoas vão ao supermercado. Agora, ou fazemos testes ou não fazemos testes. Portanto, não há aqui um meio termo. As pessoas afluem, são avisadas para se afastar. Algumas não o fazem, se calhar porque vivem juntas. Bom, também é de notar, e já agora deixo a nota, que é triste que nós tenhamos estas preocupações e que são válidas. Eu não estou aqui a pôr que sejam válidas. Quando juntamos as pessoas, há sempre alguma situação que não pode não correr da melhor forma e podemos achar que é um risco. Pode ser um risco calculado, mas é riscos no exterior, sempre no exterior. Mas estava eu a dizer que o facto, por exemplo, de unidades de saúde no nosso país terem para os utentes uma casa de banho indiferenciado para homens e mulheres, acho que é muito mais triste do que propriamente este tipo de riscos. E isso existe ainda no nosso país, existe em vários pontos aqui do Algarve, situações em que não há as mínimas condições para quem possa utilizar um equipamento sanitário. Mas pronto, posto isto, acho que correu dentro daquilo que era expectável, não tínhamos grande aflição, nem a previsão de que iríamos encontrar muitas cadeias de contacto, mas é importante que, mesmo em confinamento, tenhamos detectado 10 casos, não é? Que se fizermos uma conta, um agregado familiar de 3 pessoas por caso, estaríamos a falar logo em 30 pessoas, que às tantas punham-nos na lista outra vez de um dos municípios com um aumento de casos em confinamento, que era uma coisa completamente absurda. Portanto, eu acho que valeu o risco, porque encontramos estas situações e pronto. No fundo, acho que o município de Castro Marim fez uma ação de sucesso, em que acho que todos se revêem, e todos, quando falo todos, não é só estas 3 pessoas que estão aqui, acho que somos todos nós, independentemente, obviamente, haja sempre alguma questão que possa ser calculada como um risco, mas era um risco calculado. Pronto. Mais alguma questão, senhores vereadores? Tenha vontade, senhor vereador Pérez. Só queria pedir que estamos aqui os 5 presentes, portanto não foi só uma pessoa que ouviu, e depois logo voltam a ouvir a minha abordagem. Senhora Vice-Presidente Filomena Sintra, eu não posso permitir que deturpe aquilo que eu disse. Na minha abordagem, eu não falei em questões políticas, nem a palavra política. Eu falei de pessoas. Não podem dizer o que eu não disse. Eu falei de pessoas. Eu não coloquei política nisto e não estou a colocar política nisto. O problema político pode existir nas vossas cabeças, no conselho vizinho. Para mim, eu sou profissional de saúde. Posso não ter autorização para fazer os testes, porque eu sou profissional de saúde, mas na minha área, que nada tem a ver até às credenciais que eles emitiram hoje, possíveis para realizar o teste. Portanto, tenho o máximo respeito por a saúde pública, pela saúde a nível local, pela saúde a nível nacional, e sou incapaz, e quem me conhece sabe, e vocês sabem disso, eu sou incapaz de meter a política à frente das pessoas.
Portanto, não levem para a política, voltem a ouvir o que eu disse, não passem a palavra de que eu disse o que não disse, porque eu não falei em política na minha abordagem, e vou guardar aqui, porque já falta pouco para isto terminar. E eu sou novata nestas coisas, sabem? Mas ainda acredito que vocês um dia, em oposição, pessoas experientes, com poder há anos, tenham a humildade para um dia dizer, sim, vereadora Vera, concordo com o que disse. Porque é impensável que vocês continuem com este tipo de abordagem. Nós chamamos a atenção, ou podemos aceitar, e eu falei, aceitem como uma crítica construtiva. Porque publicamente, e se eu estou a dizer é porque eu ouvi, compreendem? Porque eu vi, porque eu soube. Estou-vos a alertar, estou a tentar proteger-vos para não voltarem a cometer os mesmos erros e vocês justificam-no da pior forma. Principalmente a vice-presidente Filomena Sintra dizer que eu falei em questões políticas e política quando eu não falei em política. Oh, Sr. Vereador Vera, se me permite, de facto, eu não sei se falou de política, se não, mas todos nós exercemos uma função política aqui neste executivo, mas quero dizer que utilizou duas expressões que, no mínimo, na minha opinião, foram infelizes. Portanto, uma delas foi quando disse, vocês chamaram a comunicação social, chamaram as televisões. Acho que essa expressão da senhora vereadora foi infeliz. E usou uma outra expressão, também infeliz, quando disse que isto não era um evento, isto é um evento, parecia um evento festivo. Repare, foi uma expressão que o senhor usou. Repare, esta iniciativa teve a supervisão, teve o aporte técnico e científico do senhor delegado de saúde, que eu acho que é uma pessoa muito competente, muito preocupada, a pecar o processo de zelo. Teve a supervisão e a presença do senhor delegado de saúde, tanto no sábado como no domingo, tanto nos fins de semana, percebe? Não foi um evento festivo. Foi uma expressão que a senhora usou que eu não gostei. Depois, deixa-me só, em relação ao que a vereadora Filomena disse, eu sinceramente, perseguições a pessoas, eu acho horrível, acho no mínimo muito feio e repara, e se uma determinada força política faz perseguições quando está na oposição, acho que o povo tem o direito de pensar, se estivesse no poder, o que é que faria. Senhora vereadora, pelo menos assim. A Vera não precisa de dizer o que é que eu disse ou o que é que eu interpretei. Eu sei o que é que a Vera disse, que os profissionais maioritariamente Vila Real Santo António não puderam fazer ação em Vila Real Santo António. Foi o que disse. E, como sabe, como é uma atora política como eu, e porque anda aqui e convive com as informações locais, entristece-me que o Partido Socialista e o PSD e os movimentos queiram, à conta de uma ação que tivemos a antevisão, mas também a sorte de se enquadrar numa altura em que o governo mudou de atitude perante a testagem, porque senão a crítica ia ser muito maior, é óbvio, mas sabemos que está a ser feita uma perseguição ou um ataque ao Conselho Vizinho de Vila Real Santo António, como se não quisessem, como se tivessem capacidade, como se não... E começou a sua intervenção ao dizer exatamente que não puderam realizar em Vila Real Santo António. Portanto, quando diz uma afirmação dessas, no contexto político público, não é o oculto, é o público, em que há ruído sobre isso, não gostaria nem de fazer comparações, nem de fazer extrapolações, nem fazer presunções sobre aquilo que não aconteceu, que eu saiba. E, portanto, eu acho que se nem sequer houve o desenvolvimento ou a proposta dada, porque a ação agora, somos todos muito capazes agora de a fazer. Agora eu sou capaz de me sentar numa cadeirinha e até dizer algumas coisas, como é que poderia ser. Mas na altura, não, há 3 semanas, quando agarrámos isto, foi um conjunto de boas vontades, com reuniões fora de horas,
Estou a falar com uma das reuniões que tinha 20 pessoas, para aí entre as 9 da noite e as 11, a primeira reunião do grupo, com a própria informática, com o serviço de informática de Faro, de empresa de Olé, também foi fora de horas, com o nosso informático sempre a trabalhar fora de horas, com o Dr. Ricardo a dar formação aos colegas, teve que acabar por assumir uma função sozinho, tudo o que era a parte informática, de todos os profissionais. Portanto, hoje já é fácil nós exportarmos o modelo e até conseguirmos dar alguma indicação como fazer. E vou-lhe dizer porque é que aceitámos e pensámos fazer logo esta ação. Porque tentámos fazer uma unidade local de apoio aos testes epidemiológicos e foi recusado. Nós, no pico do disparo epidemiológico em Castro-Marim, à semelhança do que o Olhão estava a fazer e que a lei prevê, foi feita aprovar um decreto que prevê que os inquéritos epidemiológicos possam ser feitos por agentes da administração pública que não tenham qualquer formação específica para a área, está definido, artigo 11º, mas aqui no Sotavento foi entendido que não era necessário. Não, eram todos feitos, não interessa se é hoje, se é amanhã, se é de passar 3 dias. Todos são feitos. Eu não estou a dizer que não estão a ser feitos, só que um dia faz a diferença. Ainda no sábado foi feito um diagnóstico precoce de uma pessoa com teste positivo e permitiu que uma pessoa desse agregado familiar não fosse para o posto da GNR onde ia trabalhar nesse dia. Não era a pessoa positiva, mas o que é certo é que depois veio a testar positivo também. Portanto, o testar, quanto menos casos houver, melhor. Mas parar por exemplo, o foco que tivemos no infantário ou que tivemos no azinhal. Foi uma pessoa, 2, não começou por mais, não começou por 10, 15, 20, começou por uma pessoa, 2. E, portanto, a ação da testagem não foi... Hoje é tudo muito fácil, se calhar o governo vai ter uma plataforma em que facilita que isto aconteça, tudo vai ser simples e todas as dificuldades que sentimos não existirão. Agora, quando eu disse política, é que não façam extrapolação política porque é o que está a ser feito. Não estou a dizer que é a Vera, mas a Vera está aqui como política, eleita pelo Partido Socialista e toma posições enquanto Partido Socialista. Eu sou eleita pelo PSD. Há coisas que não me revejo na atitude do PSD, mas não vou dizer que não é política. Posso dizer, olha, não me revejo, não penso assim, penso de outra maneira, sou solidária. Ou não sou solidária. É o que podemos... Agora, nós estamos aqui, não podemos ser só eleitos para o que nos interessa. Nós temos aqui para nos defendermos e nós, o Executivo, tem uma responsabilidade maior. E se a Vera estiver disponível para voluntariado e a enfermeira Célia, e a vereadora Célia, na circunstância enfermeira, é ótimo porque houve ali pessoas que se autopropuseram, viram no Facebook e há uma enfermeira, 2 profissionais até, que nem tinham ligação aos outros, nem os conheciam. E autopropuseram, portanto. Aqui, quando disse político, não disse que tinha dito coisas políticas. Eu disse, não façam disto um assunto político. Mas o que disse tinha a sua razão de ser, porque começou por dizer que em Vila Real os profissionais não puderam fazer ação. E essa frase, para mim, encerra um discurso político. Se não era com essa intenção, ainda bem. Mas eu, pelo menos, esclareci que não houve nenhuma correlação, não gosto que se faça esse ataque pessoal à Presidente da Câmara de Vila Real de Santo António com uma coisa que nem é justa nem equilibrada, porque a questão nem se colocou. Vamos a uma questão? Tenho a vontade, Sra. Vereadora Célia. Em relação a tudo o que tem sido aqui dito, eu vou dizer que também fiquei muito triste com as palavras do Sr. Presidente. E, nomeadamente, quando diz que o Partido Socialista persegue as pessoas. Eu não vejo que o Sr. Presidente da Câmara, Dr. Francisco Camaral, médico autarca, que quando fez a queixa ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal, tivesse a intenção de perseguir. Não quero sequer pensar nisso. Não quero pensar que o Sr. Dr. Francisco Camaral, Presidente da Câmara de Alcotim, quando foi Presidente da Câmara de Alcotim, em todas as queixas e denúncias que fez a muitos elementos do Partido Socialista, até alguns seus poderes, não tivesse a fazer perseguição política. É assim, porque o Sr. Presidente, como sabe, fez queixas do Sr. Presidente da Assembleia Municipal. O Tribunal Administrativo arquivou e o senhor recorreu novamente.
E o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, até para quem nos ouve lá em casa ficar esclarecido, o Sr. Presidente acusou o Sr. Presidente da Assembleia Municipal de benefício próprio em termos de IMI e, por isso, pretendia que o IMI ficasse com uma taxa mais baixa. Portanto, eu não quero sequer pensar que aqui também haja perseguição política. Agora, uma coisa é certa e temos que ser perentórios e não vale a pena discurso de vitimização. Aqui, as denúncias que foram feitas pelo Partido Socialista, assim como a que o Sr. Presidente, Dr. Francisco Amaral, fez ao Presidente da Assembleia Municipal, foram meramente políticas de esclarecimento. E foi isso que o Partido Socialista tem feito. Não concordando com os arquivamentos que foram propostos pelo Tribunal Administrativo Lolé, tem toda a legitimidade de recorrer. E aqui não estão envolvidas as pessoas, A, B ou C, não. Estão em causa comportamentos, possíveis ilegalidades, e nós temos todo o direito de questionar a quem de direito, porque é assim, eu não me esqueço, quando se fala do voluntariado, eu não me esqueço, foi na minha pessoa, e o que é na minha pessoa eu posso testemunhar, e porque foi presencial. Em campanha, em plena campanha, estava o Dr. Diniz, e que foi confrontado comigo na Câmara Municipal, a fazer atendimento, inclusive até acompanhar dois distintos senhores ao gabinete. Portanto, quando não podia, a lei é perentória, ele era candidato, portanto, não podia estar a fazer esse acompanhamento. Portanto, com toda a legitimidade, nós fizemos a denúncia e depois cabe aos tribunais decidiram por arquivamento. Eu também tive a oportunidade de ler o processo de arquivamento e digo já, não sendo jurista, sou uma simples enfermeira, e que em relação ao arquivamento, e o que vem lá pela digníssima procuradora, é interessante vermos que até em muitas coisas deu e dá razão ao Partido Socialista. Depois, em relação à vacinação, e peço desculpa, eu acho que é assim, não tenho nada a defender a vereadora Vera, mas o que ela fez aqui foi apenas e simplesmente uma crítica positiva. E nós todos temos que crescer com essas críticas. Eu própria tenho crescido imenso, às vezes com muitas críticas que me fazem. Tenho aprendido, tenho crescido e tenho melhorado as minhas atitudes e comportamentos. Isto é um Estado, e por isso é que estamos num Estado democrático. Depois, em relação às vacinas, portanto, é natural que a senhora vereadora não tenha já os dados do que vai acontecer no fim de semana, porque foi isto, como sabem, isto é relâmpago. Portanto, nós, entre hoje e amanhã, vamos vacinar 132 pessoas. Sexta e sábado, o dia todo, vamos vacinar 240. Portanto, foi alargado o número de vacinas ao Conselho de Castro Maria, ainda bem para todos nós, com um acréscimo enorme de trabalho, mas ainda bem, é um trabalho que vai compensar e vai necessitar muito esforço, porque de todos, e do município também, porque nessas 240 pessoas já temos que abordar a população da Serra, das freguesias de Odileite e da Zinhal. Depois, quero-vos dizer que também, em termos de circuito, tudo isto é muito complicado, não é fácil. Em termos de circuito, mesmo dentro do centro de saúde, o ideal seria fazer como eu faço com as vacinas da gripe, que vou à população X, ou a muitas cremezinhas, e vacino toda a gente. Não é possível. Não só em termos humanos, porque em termos humanos isso era fácil gerir-se, mas em termos técnicos, em termos de condicionamento da própria vacina, que requer imensos cuidados. Depois, portanto, vamos ter a vacinação também sexta e sábado o dia todo, esperamos que corra bem. Vamos ter o circuito do centro de saúde supervisionado pelo nosso delegado de saúde, que tem sido um elemento fundamental na orientação e na organização de todo o circuito infeccioso do centro de saúde. Esperemos que corra bem, vai correr bem de certeza. E pronto, e por agora é o que me apraz dizer. Senhora Vera Célia, referiu-se aí à minha pessoa, nomeadamente quando eu teria feito queixas em Alcotim. Eu não me recordo ter feito queixas nenhumas de ninguém em Alcotim. Agora, de facto, aqui, a única queixa que eu fiz aqui do Sr. Presidente da Assembleia Municipal, de facto, foi
porque estou-me a lembrar que houve uma reunião da Assembleia Municipal que ele não deixou votar o IMI e prejudicou e lesou o município em largas centenas de milhares de euros, porque dizia ele que ia plantar alfarrobeiras. Penso que se recorda disso. Foi essa a razão porque eu fiz queixa do Sr. Presidente da Assembleia Municipal, porque lesou o município em largas centenas de milhares de euros. É algo que eu não me recordo ter feito queixa nenhuma de ninguém. Aliás, e a minha oposição, penso eu, que fez muito poucas queixas sobre a minha pessoa. Sr. Presidente. Ainda respondendo ali à Sra. Vereadora Vera, eu fico muito sensibilizado porque nos quer defender. Fico, de facto, muito sensibilizado. Mas pronto, isto tudo só para dizer o seguinte: no tal evento festivo que a senhora falou, de facto, eu dei uma série de entrevistas e a vereadora Filomena também deu uma série de entrevistas. Repare, demos entrevistas porque nos perguntaram. Quer dizer, eu não pedi para ser entrevistado, está a perceber? Eu não chamei a televisão A, B ou C para me entrevistarem. De facto, mas queria que eu respondesse: olha, não dou entrevistas porque a oposição não quer, era isso? Não. Senhora vereadora Fibel Benfica. Sobre estas queixas, gostava de dizer o seguinte: o Sr. Presidente da Assembleia Municipal já reconheceu na Assembleia Municipal e disse que até pedia desculpa por isso, porque de facto entendeu mal, interpretou mal o posicionamento de não ter deixado de votar uma pessoa e que isso teve prejuízo na condução dos trabalhos. Isso não estou a dizer aquilo que não foi dito, porque o próprio Presidente da Assembleia Municipal, e tanto é que já foi confrontado com os pareceres, os mesmos que teria e que afinal estaria a interpretar mal, lamentou, só que o lamento dele trouxe um prejuízo ao município. Eu sei o que é que ele diz em contraponto, isto não é um prejuízo, é uma consequência do Estado democrático, mas porque já tive esta conversa informalmente com o Sr. Presidente, não temos que discutir tudo à frente uns dos outros e, portanto, eu não entendo da mesma maneira. Se houve uma das votações do IMI em que a coligação PS-CMU forçou a que fosse o do IMI mínimo, em contraponto, o Dr. Estevães votou sempre, enquanto teve cá presente de Câmara, sempre 0,4. O Partido Socialista fez sempre uma proposta de 0,35 e no conjunto votaram os dois uma de 0,30. Chumbaram do município da Câmara e votaram uma de 0,30. E aí, ainda que eu entenda que foi um prejuízo para o município, aceito o argumento do Sr. Presidente da Assembleia, que é resultado da força democrática. Portanto, agora, a outra situação não foi assim. Não foi admitida a contraproposta do PSD em sede da Assembleia Municipal, como é obrigatório por lei, e nem foi marcada nova Assembleia em prazo para que se esclarecesse se devia ou não aceitar a contraproposta. E não foi nenhuma queixa do Francisco Amaral, PSD, foi uma queixa do Presidente Francisco Amaral contra o Presidente da Assembleia Municipal. E, portanto, o arquivamento não demonstra que esteve bem ou que esteve mal. O arquivamento é sobre a questão jurídica. É certo, é que a proposta não foi admitida e agora? Quais são as consequências? Houve um prazo para marcar, a Assembleia Municipal e o Presidente da Assembleia não marcou. E agora? O que é que vamos fazer? Agora temos que, bem e unidos, tentar corrigir aquilo que foi esse lapso, esse calor da noite e o argumento que o Sr. Presidente já aqui apresentou. Quanto ao Dr. Dinis, Senhora Vereadora, nem eu, nem a senhora, nem ninguém é mais que a justiça e, portanto, não é o seu testemunho que não é verdadeiro. Vou-lhe dizer não é verdadeiro, não é verdadeiro, a senhora também não é juíza para estar aqui agora. Não, tem que demonstrar. Desculpe, a senhora vai-me ouvir. A senhora não está a dizer a verdade. Eu tenho funcionários da Câmara que comprovam. Exatamente. Esses mesmos funcionários já fizeram os seus testemunhos e não é verdade que o Dr. Dinis estivesse a atender pessoas. Portanto, o que a senhora disse, muito chateada, é que ia chamar a Polícia Judiciária.
logo. Exatamente. E pronto, e a sua queixa, que até subscreveu, até foi arquivada, sabe? Pois foi. A sua queixa até foi arquivada. Todo o secretário de Estado, a de Gala, as entidades todas para onde mandaram, arquivaram a queixa. A que foi subscrita. Mas depois houve 2 frases escritas à mão, anónimas, para a Segurança Social, para a instância mais cá do sítio, para a Segurança Social Regional. E essa é que despoltou isto tudo. E que aguarda a justiça. É a mesma queixa, só que é só com 2 frases escritas à mão e anónimas. E o que eu lhe estou a pedir é, se tem tão bom relacionamento e acha que é justo ou não, que eu acho que é de uma injustiça atroz o que se fez ao Dinis, porque, atenção, cortaram o subsídio de desemprego e o que tinha recebido teve que o devolver. Teve que o devolver acrescido de 20%. Teve que pagar um advogado para 2 processos em tribunal. E a Câmara de Castramarim não está a pagar nada. E ainda veio colaborar com o município. Podia estar em casa a ler os seus livrinhos, a fazer colaboração no hospital com um tablet, podia fazer outras coisas. Agora, para o município de Castramarim, não podia estar. E isto é muito injusto, vereadora. Eu defendo esta causa por um sentimento de injustiça. E se fosse consigo, não temos a mesma afinidade, longe disso, porque tenho uma grande afinidade com o Dinis, mas eu diria o mesmo, porque também defendo outras situações e outras pessoas que agora estão a ser acusadas no Partido Socialista e não me vê a mim a acusá-las porque não acho justo de um conjunto de coisas que não faço parte dessas correntes. Temos de ter pensamento próprio. E isto está a acontecer ao Dr. Dinis é de uma injustiça atroz. Ele já despojou do seu bolso cerca de 10 mil euros. Para uma pessoa que vive do seu ordenadozinho, é um atentado e ainda por cima nada acontece. Está tudo parado. Em 15 dias houve a sentença sem ouvir a si, sem ouvir os inspectores, sem ouvir os funcionários da Câmara. Houve uma sentença imediata, castradora, abusiva, prepotente da Segurança Social. E depois, se não fizesse o depósito, estavam-lhe a penhorar o ordenado até haver uma decisão em tribunal. Não é justo. Isto não é justo. Faça-se justiça. Sim, senhor. Alguma dúvida mais? Podemos dar início à reunião de Câmara propriamente dita. Informações. No dia 2, o saldo do dia 2 cifra-se operações orçamentais 3.199.310 euros, operações não orçamentais 1.281.547 euros. O ponto número 2 tem a ver com o primeiro pedido de prorrogação de prazo graciosa do passadiço de altura. Alguma dúvida? Sr. Presidente, se me permite. Tenha a vontade, Sra. Em relação a esta matéria, porque é primeiro pedido de prorrogação e que com enquadramento da necessidade e que se prende precisamente com os materiais e com o Covid, e porque é o primeiro pedido de prorrogação, nós vamos votar favoravelmente. Sim, senhor. O que é importante é que o passadiço se faça e ele está bem encaminhado, já se dá umas voltas lá e agora falta fazer a ponte para dar a rota e falta dar seguimento até a reatura. Isso é que é importante. Portanto, ninguém vota contra, ninguém se abstém. 1.3. Abertura de conta bancária específica para os censos de 2021. Como se sabe, de 10 anos fazem-se os censos e chegou agora a altura de saber quantos somos, quem somos e por que somos. Alguma dúvida? Posso pôr a votação? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Ponto 4. Pedido de isenção de taxas da Santa Casa da Misericórdia de Castramarim. Isto tem a ver com o nosso lar de Alzheimer. Tomara nós que já estivesse feito. Uma obra de utilidade extrema e penso eu que todos vamos votar favoravelmente este ponto. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Ponto 5. Protocolo de parceria para execução do projeto de Centro de Recuperação e Investigação do Camaleão do Algarve, a ratificação. Isto é um acordo entre os municípios do Sotavento, não acarreta despesa à Câmara de Castramarim. Estamos de acordo, ninguém vota contra, ninguém se abstém. Ponto 6. Garantia de acesso aos serviços essenciais, pagamento de prestação de faturação de água e saneamento básico e resíduos. Estamos de acordo nessa matéria, ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto 7, renovação do cartão do idoso, também ninguém vota contra, ninguém se abstém. Ponto 8, protocolo de colaboração da Santa Casa da Misericórdia de Castramarim com a construção do lar de Alzheimer. Isto tem a ver com cerca de 1 milhão de euros que vai ser
faseado ao longo dos anos 2021, 2022, 2023. Estamos de acordo. Eu gostava de... Tenho a votar, vereadora Célia. Só, portanto, nós vamos votar favoravelmente, até que já votámos a alteração do orçamento, mas aqui eu deixava aqui uma sugestão, que era, portanto, em todas as comparticipações da Câmara, têm sido praticamente todas 25%. Aqui, nesta situação particular, está até 25%, que dá 1 milhão de euros. Portanto, eu sugeria que devia ser precisamente os 25%. Isso tem uma explicação técnica, senhora vereadora, mas folgo em saber que concordam com este montante de apoio, porque chamaram o IMI que dava sustentação a esta proposta, não é? Senhora vereadora, não deturpe o porquê. Não, turco, está lá na proposta. Não, porque não precisava do IMI para esta proposta. Precisamos do IMI, precisamos. Não precisava. Os anos que os senhores têm deixado cativo todo este manancial de financeiro à Santa Casa da Misericórdia, fica perfeitamente 1 milhão de euros, senhora vereadora. Não, senhora vereadora, eu vou dizer, o IMI do município, eu vou ter que dizer, o município recebe 2 fontes de financiamento. O Orçamento de Estado cada vez recebe menos, não chega a 3 milhões, e cerca de 3 milhões de orçamento de impostos. Não tem outra receita. O município não tem outra receita, como sabe, para além do serviço da água e de saneamento. E, como também já explicámos, nós temos um valor de transferência de Estado, metade daquilo que a Alcotim recebe. A Alcotim recebe 8 milhões, por exemplo. Porquê? Porque o Estado diz, este município tem meio para fazer receita por via dos impostos. É injusto, é muito injusto, mas é o que temos. Mas, mais uma vez, podemos unir-nos e dizer ao senhor Ministro das Finanças, isto é injusto, é um conselho altamente periférico e não se deve aplicar um critério que se aplica a um conselho rico, mas aplica-se. Mas isso já não vou explicar mais. Sobre o lar. Primeiro, existem várias regras dos financiamentos públicos, existem regras para cumprir. Existe uma regra que pode estar subjacente aqui a este fundo comunitário, porque a estrutura do Alzheimer só vai ser financiada em cerca de 1 milhão e 100 mil euros, números redondos, a obra só vai ter esse financiamento comunitário. À partida, pode ter mais. E, portanto, existe aqui um esforço e tem que haver um estudo de viabilidade económica ou financeira que sustente o apoio, e nós não podemos apoiar nem aquilo que tem sustentabilidade económica, nem aquilo que já está financiado, e há um esforço da entidade que deve ser sempre garantido. E isso vai sendo monitorizado. Imagine que há um volume de trabalhos a mais, ou menos. Há um reforço do financiamento comunitário. Pode haver. Porque, como sabe, também já abordámos isso, isto é uma medida com baixíssima execução, das que têm pior execução no Algarve. Existem grandes projetos aprovados, mas que ainda não têm execução. Pode haver aqui um reforço de verba e nós não devemos, tal como está numa linha do protocolo, haver duplicação de fundos. O importante é que isto vai para o Tribunal de Contas e portanto, fizemos isto com aquilo que nos parece o rigor do assunto, porque nunca o tínhamos feito, e sobre os apoios que diz que não demos à Santa Casa da Misericórdia, vai ser a entidade que mais apoio demos de forma tão concentrada ao longo dos 40 anos de história democrática de Castro Marim, como deve saber. Portanto, e até houve uma conversa aberta com o seu provedor, porque há vários apoios aí pendentes, ou pedidos para a ampliação do lar, porque há um outro projeto, mas o município não dá, nós não temos nenhuma obra do município de Castro Marim, nenhuma obra em que o município suporte este volume de financiamento. Mas esta obra, consideramos que é uma obra do município, não é nossa enquanto propriedade de posse, mas de grande interesse para o município, pelos postos de trabalho que cria, pela notoriedade até enquanto conselho na aposta social e de resposta social, pela regeneração urbana que vai trazer àquela zona da vila, porque aquilo é uma fábrica antiga, abandonada, a antiga fábrica do Pinhão, mas é aquela entidade que de forma tão concentrada mais dinheiro teve ao longo destes anos todos. E é a obra
que mais investimento tem direto exclusivo dos impostos municipais, feita em Castro Marim, de forma tão concentrada. Portanto, mas nós entendemos, e ainda bem que vocês entendem o mesmo, que é importante. Nós pedimos um estudo de viabilidade económica que sustenta o valor. Imagino que há um reforço de verba de fundo comunitário, se houver, e eu ainda estou nessa expectativa, imagino que pode ir até 60%, 70%, depois as nossas taxas já não podem ser as mesmas para que haja um esforço de comparticipação. Se não houver, é até 25% do valor da obra, que é 1.100.000, basicamente. Bem, o que é importante é que o lar de Alzheimer se faça e que, para proteger a nossa vereadora Vera, que nem ela nem nós precisamos de lá estar internados um dia. Se estiverem de acordo, vamos acordar em minuto os pontos todos, foram aprovados por unanimidade. Pode-se dar por encerrada esta sessão. Agradeço a presença de todos. Até à próxima. Até à próxima, um bom dia. Bom dia, até à próxima.